fazer um registro para depois é curioso e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque a gente deveria quase sempre fazer um registro de algo que possa ser lido, ouvido de uma forma legal no futuro. E eu quero falar sobre um texto que eu escrevi, que fala de um pouco das dores que a gente tem no dia a dia, de carregar pedras. E talvez você me ouvindo agora possa estar carregando uma dessas sacolas de pedra. Um dia eu parei para escrever isso que eu vou ler agora. Os salmistas, eles são clássicos nos que diz respeito à palavra. Dizem até: Senhor, proteger a minha boca. E todos os dias nós começamos, digamos assim, de um modo zero. Acordamos prontos para novos desafios. Uma prática que vem acontecendo e que pode ajudar muito a você que está me ouvindo, me vendo, é começar o dia abrindo uma grande tela imaginária à nossa frente, tentando visualizar cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Está cada vez claro que muito do que nós pensamos acaba virando verdade no decorrer da vida. Portanto, faça uma pergunta para você mesmo. O que eu estou atraindo para a minha vida? Será que os meus desejos e pensamentos, eles são de elevação? Ou será que eles estão cheios de negativismo, de ódio, de recalque? Faça comigo agora uma retrospectiva dos últimos anos de sua vida. Uma relação aos seus pensamentos. Procure identificar diálogos, frases soltas, pensamentos. Continue voltando no tempo. Mais ainda, em algum momento, você vai descobrir que a realidade atual tem muito a ver com o que você pensou, com o que você atraiu, mesmo sem saber o que fazia. Então, fixemos o nosso pensamento na realidade de agora. Volte. Você consegue identificar momentos em que se sentiu agredido, machucado, quase morto por causa de uma palavra ou de um gesto infeliz? Quantas vezes você já sentiu vontade de revidar uma frase grosseira? Como é que seu organismo reage diante de uma palavra estúpida? Quando o amigo volta ao filme de sua história recente, lembre das evidências já comprovadas pela ciência sobre as emoções absorvidas pelo feto. Desde os primeiros meses de formação. Emoções positivas ou negativas da mãe, músicas ou barulhos, sentimentos de rejeição, etc. Ora, se o futuro indivíduo, com um psiquismo ainda por se desenvolver, já pode guardar sentimentos daqueles dias, imagina um ser humano, eu, você, como é que a gente não reage diante de uma coisa desse tipo? É uma coisa para a gente pensar com muito cuidado. Você já pensou no imensurável peso de um turbilhão de emoções mal resolvidas ao longo de uma vida inteira? Semanas, meses, anos, a vida toda? Sem querer aprofundar muito na questão, quem de nós ainda não sentiu uma espécie de fogo no estômago depois de uma briga com amigo, parente, pai, esposo, irmão, enfim? O amigo talvez esteja lendo ou ouvindo essas palavras enquanto toma um comprimido, por exemplo, para uma brabíssima dor de cabeça. A dor passa. Mas o problema, a causa que gerou, permanece escondida num canto do cérebro, escolhendo algum órgão para comprometer. Haverá alguma saída? Seria leviano da minha parte receitar algum tipo de tratamento para tal. Mas a experiência da vida e algumas novas terapias talvez coloquem um pouco de luz nessa escuridão. Alguns terapeutas, eles sugerem que ao final de mais um dia de trabalho, você escolha um canto da casa que não seja perturbado por ninguém, de preferência de portas fechadas. Livre-se das roupas do dia a dia, vista alguma coisa mais suave ou nada e sente-se o mais confortável possível e volte ao filme daquele dia, desde o momento que você despertou até aquele exato momento. Bem, enquanto você volta à fita, você vai identificando momentos em que vivenciou alguma dificuldade em relação interpessoal. Pode ter sido em casa, na família, no trabalho, escola, rua, não esqueça nada. Anote as situações e identifique as pessoas. Considere que cada dificuldade foi um nó caprichosamente feito e às vezes difícil de desatar. No dia seguinte, a primeira tarefa será desfazer os nós. A experiência das pessoas tem sido fantástica e passa necessariamente pelo perdão. Você pode até pensar que é uma bobagem ou uma pregação religiosa, mas não tem nada a ver com isso. Os depoimentos de quem já viveu a experiência comprovam que elas se sentem mais leves. É como se antes carregassem quilos e mais quilos de pedras, levando-as de um lado para o outro e depois simplesmente as abandonassem. Quem já carregou ou carrega sacolas de pedras sabe muito bem do que falo. Eu não sei em que hora você está me ouvindo falar essas coisas, me vendo. Se for bem cedo, ótimo. Prepare-se para prevenir a formação dos nós que virão. Não deixe que eles aconteçam. Se é metade do dia, perfeito, já existem os nós e comece segundo turno desfazendo-os.
Se for final do dia, volte ao início e comece sua caminhada pelas experiências vividas o dia inteiro. Se você não conseguir a princípio, não se preocupe. Perdoar é um exercício difícil, mas necessário. Muitas de nossas dores físicas são moldadas a partir da nossa incapacidade de perdoar. Mas é você que decide. Se quer continuar a carregar pedras, muitas vezes algumas pessoas têm até afinidades com elas, é tão grande essa afinidade que algumas alojam essas pedras no interior do próprio corpo, nos rins, na bexiga, na vesícula. Se pudesse, eu arrancaria a sacola de suas mãos. Mas essa é uma decisão sua, só sua.